Galera do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 14, né, que fala sobre a ditadura civil-militar no Brasil, que começou em 1964 a partir de um golpe, tá? E durou até 1985, ou seja, 21 anos de ditadura. Nesse momento aqui, o Brasil passa a ser governado por militares, por generais escolhidos entre o exército, ok? E nós temos aí um período de 5 presidentes que acabam governando o nosso país aí, desde a década de 60 até a década de 80. Foi um período muito contraditório, muito conturbado, ok? Polêmico também, muitas das vezes, que acabou, digamos, significando aí, galera, o controle sobre as liberdades individuais do povo brasileiro, tá? Mas vamos lá começar, galera, a gente tem que entender como foi que iniciou, as suas características, porque agora a gente fala em ditadura civil-militar e não mais ditadura militar, como anteriormente era chamado, tá? Então vamos começar aqui, galera. Esses daí são os 5 presidentes militares que governaram o Brasil, tá? Que eram escolhidos, não eram eleitos, tá? Eram escolhidos pelo Exército para governar aqui o Brasil até 1985. O Brasil viveu uma ditadura nesse período. Então, veja bem, os militares no poder começam aí a partir do dia 1º de abril, através de um golpe militar, como eu havia dito para vocês, tá? Onde, naquela época, em 1964, o presidente João Goulart, ele estava no poder, né, e, acaba sendo deposto, acaba sendo retirado do poder, com apoio dos militares e boa parte da sociedade aqui, a parte mais conservadora, os empresários, tá? E o presidente da Câmara assume o poder temporariamente, enquanto os militares não chegam nesse momento aí para assumir o poder, tá? E aí, depois, o poder ele passa a ser transferido para o Marechal Castelo Branco, esse cara que vocês estão vendo aí. Ele se torna o primeiro presidente militar após o golpe, né? Qual é a principal característica desse governo aqui no Brasil, galera? É justamente o poder, o fortalecimento do poder executivo nesse momento. E o poder executivo, como vocês bem sabem, está concentrado na mão do presidente. Nesse caso aqui, o chefe do poder executivo seria o presidente aí que estaria com seu poder fortalecido e ele utilizaria de autoridade para comandar o Brasil nesse momento. Autoritarismo, como vocês estão vendo aí, arbitrariedades, repressão, perseguição, torturas e prisões. Foram características aí, tá, desse período aí de governo militar do Brasil, tá? Outra característica, né, como a gente já havia conversado, foi o estabelecimento de atos institucionais, ok? Esses atos institucionais foram dispositivos arbitrários, dispositivos autoritários, que fazia com que esse presidente controlasse e regesse a sociedade nesse momento, tá? Esses dispositivos autoritários permitiam que o presidente, que o governo aqui, modificasse as leis da Constituição nesse momento, sem aprovação do Congresso, ou seja, ele teria um autoritarismo, ele teria justamente aquela autoridade de passar por cima do Congresso Nacional. É importante aí para a República, tá? Para escolher e votar as leis aqui nesse momento. Com os militares no poder, isso não aconteceria mais, tá? Então, o que marca justamente aí, pessoal, nosso período que nós estamos estudando é esse autoritarismo, tá? Essa perseguição, essa prisão, essa tortura para qualquer pessoa que fosse contrária a esse governo militar. Eles justificariam aí essa postura de governo, justificaria dizendo que era para manter a ordem e para evitar justamente o comunismo no Brasil, né? Lembre-se que em 1964 estamos dentro da Guerra Fria, então havia aquela disputa ideológica do socialismo contra o capitalismo, Estados Unidos versus União Soviética, e o Brasil nesse momento acaba se alinhando aos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos nesse momento acaba apoiando esse golpe, né? Acaba apoiando essa ditadura, assim como ele apoiou os golpes em alguns países da América Latina. Aqui no Brasil não foi diferente. Teve o apoio dos Estados Unidos e o reconhecimento desse governo, que no caso aqui seria ilegal, né? Que foi feito através de um golpe, ok?
Então, como eu disse para vocês, característica básica, além das repressões, foi a imposição dos atos institucionais, né? Nós tivemos ao todo 5 atos institucionais, o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5, né? A gente vai trabalhar aí, basicamente, esses 5 dispositivos aí e o que eles modificaram aí nas leis e na sociedade, tá? O ato institucional número 1 foi dado pelo próprio Castelo Branco no ano que ele assumiu o poder, tá? Ele aumentou os poderes aos militares, dava ao poder esses militares de escolher o governo brasileiro, tá? Legitimava o golpe, ok? Introduzia esse ato institucional dentro da Constituição, para dizer que esse golpe ele foi legal, essa tomada de poder. E eles entendiam isso como uma revolução, né? Se a gente for falar com algumas pessoas hoje, né, algumas pessoas que viveram essa época, ou então tiveram contato aí com pessoas que viveram essa época, de certa maneira, uns vão dizer que foi ditadura, outros vão dizer que foi uma revolução militar, que o regime militar não foi uma ditadura, porque foi isso que eles transmitiram para a sociedade, né? Claro que eles não iam dizer que era um golpe, mas eles legitimaram esse golpe, que realmente foi um golpe, foi algo ilegal, através do ato institucional número 1. Tá? Nesse momento, dava o poder ao presidente de cassar os mandatos políticos daqueles deputados que foram eleitos pela sociedade, ele tinha o poder de cassar, de suspender o mandato dele arbitrariamente, se ele não concordasse com o governo. E muitos políticos acabaram sendo cassados, presos e até mortos aí nesse momento, tá? Tinha o poder para decretar estado de sítio, isso quer dizer o quê? Fechava o Congresso, né, e retirava os direitos básicos aí da sociedade, onde o presidente era o único que decidiu o que deveria fazer no Brasil ou não. Tá? Suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, essa, como eu disse para vocês, é uma das características desse ato institucional número 1, tá? E acaba criando, junto com esse ato institucional, o Serviço Nacional de Informações. Ou seja, esse Serviço Nacional de Informações, pessoal, daria justamente todas as informações necessárias para esse governo militar de identificar quem era contra, né, quem estava justamente contrário a esse governo, não estava satisfeito, ou então que estava fazendo campanha contra esse governo. Em outras palavras, torcer contra, né? Vamos dizer assim, se fosse trazido para os dias de hoje, tá? E ele identificava essa pessoa, perseguia a pessoa, política ou qualquer pessoa, como eu disse para vocês aqui, tá? Prendia, perseguia, prendia, muitas das vezes torturava, tá? E matava. Era assim que ele tratava qualquer oposição nesse momento, ok? O ato institucional número 2 foi aprovado em 1965, o AI-2, né? Qual é a característica do ato institucional número 2, pessoal? O fim dos partidos políticos. É outra característica da ditadura, né? Ao longo aí desse período aí do governo militar, pessoal, foram vigentes apenas 2 partidos, né? O ato institucional número 2 trazia justamente essa regra agora, né? A questão do fim dos partidos, colocaram aqueles partidos políticos na ilegalidade, tá? Fechavam muitos partidos e estabelecia o bipartidarismo. Isso quer dizer o quê, galera? Arena e MDB. Isso quer dizer o quê? Que somente 2 partidos aí poderiam estar em vigência aqui no Brasil nesse momento. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, tá? E o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, de certa maneira é uma oposição aqui, o MDB, entre aspas, né? Oposição limitada, que não poderia criticar qualquer coisa, somente aquilo que estivesse dentro dos conformes aqui para os militares, ok? Foram justamente os 2 partidos que permaneceram ainda aí em vigência, tá? O MDB é só uma questão para mascarar aí, só que o MDB, de certa maneira, ainda estava limitado pelo governo militar. E a Arena é o partido que era do lado dos militares, né? O partido que estava justamente ao lado desse governo, dessa ditadura nesse momento, ok? Além disso, o ato institucional número 2, pessoal, estabeleceu as eleições indiretas para presidente. Agora, a sociedade, o povo não teria mais o direito de escolher diretamente o presidente. O próprio Congresso, os deputados aqui escolhiam, ou então o próprio Exército escolhia qual seria o próximo presidente nesse momento, tá? Além disso, foi criado o Serviço de Segurança Nacional, tá? É um outro órgão aí para manter a ordem, de acordo com a visão dos militares nesse momento, tá? E reprimir opositores. A liberdade de expressão nesse momento foi limitada,
tá? Você tem aqui perseguição a qualquer opinião que criticasse esse governo, como vocês bem já ouviram falar por aí, né? Vocês vão ler também nesse livro, tá? Quando se fala em liberdade de expressão, foi imposto aqui a censura nesse momento, tá? Entre outras medidas aqui que acaba delimitando como a sociedade deveria regir. Quem estivesse do lado da ditadura, dos governos militares, pouco seria afetado nesse momento. Mas a maioria da sociedade não estava, né? A maioria da sociedade que sofria por conta dessas perseguições, porque tiveram suas liberdades censuradas. E quando se fala em liberdade de expressão limitada, não só das pessoas, pessoal, mas também de políticos, de músicos, artistas, tá? Deveriam tudo passar pelo crivo da ditadura, pelo crivo dos militares, tá? Se eles achassem que poderia ser divulgado, deixava. Agora, se não, aquele artista, por exemplo, deveria alterar sua letra da música, deveria retirar trechos da música, da poesia, enfim, você tem agora um controle sobre essa expressão, tudo para evitar críticas a esse governo militar nesse momento. O AI-2 acabou legalizando essas medidas, esse autoritarismo aqui nesse momento. Ok? E aí nós temos aqui, pessoal, passou aqui para vocês o slide da não, né? Não sei por que não está... Agora, o AI-3, o ato institucional número 3, tá? Foi aprovado em fevereiro de 66. Agora sim, enquanto que lá nos dois primeiros atos institucionais, o presidente já passou a ser eleito indiretamente, a partir do AI-3, o governador e prefeito agora seria indireto, ou seja, seria indicado, seria muitas das vezes pelos militares ou pelo próprio governo federal nesse momento, pelo próprio presidente, tá? O AI-3 retirou o direito da sociedade do cidadão de eleger seu próprio governador ou seu próprio prefeito aqui nesse momento. O Congresso também escolheria o presidente, como já acontecia antes aí. Só que o Congresso agora estava nas mãos dos militares. O Congresso escolheria justamente, pessoal, aquele presidente que o Exército indicava. Se o Congresso, ou o presidente do Congresso não escolhesse o próximo presidente indicado pelo Exército, esse seria perseguido, seria preso, ou então o próprio Congresso como um todo aí, né, seria fechado pelos militares, né, esse seria decretado um estado de sítio aqui, caso não fosse feito à vontade do Exército. Ok? Tudo isso para manter a ordem, né? Olha o discurso dele, para justamente evitar a propagação do comunismo, ok? Para acabar com a corrupção. Nesse momento era preciso ter essa intervenção aqui nesse momento, né? Discursos que a gente conhece aí, que muitas pessoas ainda defendem hoje a intervenção militar, porque iria acabar, entre aspas, aí com a corrupção do Brasil, né? Iria evitar o comunismo, evitar que o comunismo tomasse conta do nosso país, tá? Na verdade, como vocês bem entendem aí, são falácias que justificam a tomada de poder aqui nesse momento, tá? O AI-4, é isso que eu estou trazendo para vocês, pessoal, porque quando vocês forem pegar o livro, não vai estar diretamente aí ato institucional número 1, número 2, 3, 4, 5. Ele vai estar distribuído aí no assunto. Eu já estou trazendo diretamente o que significou cada um, que é o que mais se pede aí nas provas, tá bom? Aí do vestibular, a prova de Enem e por diante, tá bom? Foi aprovado em dezembro de 66. O AI-4 dizia-se justamente fazer uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Em 66, formou-se mais uma Assembleia Constituinte. E como já aprendemos aí nas nossas aulas, tá? Toda vez que se tem uma Assembleia Constituinte, isso quer dizer que a partir daquela Assembleia seria aprovada uma nova Constituição. E foi o que aconteceu no ano seguinte. O AI-4 determinou a Assembleia Constituinte que aprovaria uma nova Constituição em 1967, substituindo aquela anterior. A Constituição de 67, pessoal, seria justamente a Constituição militar do governo da ditadura militar aqui no Brasil, né? Legitimou agora, de forma constitucional, a ditadura, né? Claro que eles não vão colocar ditadura nessa Constituição, eles colocaram regime militar, colocaram revolução militar, tudo menos ditadura. Mas o que nós vemos aqui foi um golpe que botou os militares no poder nesse momento, tá? E aí, o que traz de novidade aí dessa Constituição? Os poderes legislativo e judiciário já estavam subordinados
ao exército, ao executivo, perdão. E o executivo era o general do exército, o presidente era o general do exército brasileiro nesse momento. Criou-se leis de segurança nacional, tá? Punições severas para as pessoas que fossem contrárias aos regimes, nada diferente do que já estava acontecendo aí desde 64, né? Perseguição àquelas pessoas que fossem opositoras, tá? Quando vocês pegarem o livro de vocês, tá? Você vai entender um pouquinho como foi que essa Constituição ela se estabeleceu, como foi que esse golpe se estabeleceu também. Teve ajuda de quem, né? Lá pela página 7, vocês vão ver que teve a participação de setores da sociedade nesse momento que apoiaram esse golpe, né? Teve a participação civil, né? A gente tem que entender que alguns setores conservadores gostaram da ideia do regime militar porque acabaram, digamos assim, não mexendo nos seus privilégios, nos seus luxos, né? Vamos dizer dessa maneira aqui, tá? E aí você tem a participação aí, por isso que ficou conhecido como Constituição, aliás, como ditadura civil-militar, né? Que são esses setores aí, galera? Empresários, banqueiros, políticos, alinhados aos militares, tá? Policiais, religiosos, dentre outros aí, tá bom? Por isso que ficou conhecido como ditadura civil-militar nesse momento, ok? Beleza, pessoal? Então, veja bem, pessoal. Deixa eu verificar aqui. AI5, AI4, tudo ok. Vamos para o AI5 agora. Mas antes disso, vamos falar do cara que estabeleceu o AI5, o governo de Costa e Silva, o presidente linha dura, como eu falei para vocês, né? Decretou o AI5, o mais repressivo de todos, tá? Por quê? O AI5, além de legitimar a ditadura militar, acabou com o direito de habeas corpus, né? Ou seja, o direito aí que se tinha para não se ter tortura, para não se ter o direito de liberdade aí suprimido, ok? Nesse momento. Então, o Costa e Silva foi o cara que criou, né, que decretou esse ato institucional número 5, o mais repressivo de todos os atos institucionais, tá? Qualquer tipo de manifestação política foi proibido, qualquer tipo de crítica foi tido como crime, né, para esse presidente aí, e o AI-5 veio legalizar o que ele estava aqui proibindo, ok? Diversas garantias constitucionais foram suprimidas, tá? Houve fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado e cassação de mandatos políticos nesse momento, tá? Houve censura às artes nos meios de comunicação, só poderia passar pelo crivo, se fosse pelo crivo da ditadura, tá? E o governo dele aí iniciou um momento de torturas, tá? De fim de liberdade, perseguição, de prisões arbitrárias, ok? E qualquer pessoa que fosse contrária ao seu governo, ela é tida como bandida, como inimiga da nação, tá? Então você tem um presidente de linha dura, o Costa e Silva aí, que acaba decretando o ato institucional número 5, o mais repressivo de todos, né? Que acaba com qualquer direito político, qualquer manifestação que fosse feita aqui no nosso território. Mas isso não quer dizer, galera, que as greves e as manifestações não acontecessem. Muitas greves estudantis, aliás, muitas manifestações estudantis, greves de trabalhadores insatisfeitos, né, foram evidenciados nesse momento. Claro que houve repressão, houve perseguição, houve mortes, tá, nesse momento. Inclusive, um estudante chamado Edson Luiz, aí a morte dele foi bastante emblemática, em 68, tá, dentro de uma manifestação de universitários lá da Universidade do Rio de Janeiro, tá, de um protesto, ele acaba sendo morto pela polícia, tá? Isso acabou mobilizando a sociedade e inicialmente 50 mil pessoas acabaram indo para as ruas em protesto contra essa morte autoritária aí por esse estudante. E naquele mesmo ano, pessoal, acontece a passeata dos 100 mil, perdão, onde os artistas, tá, acabam também se mobilizando, aproveitando esse momento, não só pela morte dele, obviamente, mas esse aí foi o estopim para que desencadeasse uma série aí de greves, de manifestações por todo o Brasil aí, e se evidencia aqui nesse momento movimentos contrários a essa linha dura desse presidente. Ok? Então, houve sim greves, houve sim manifestações, essas pessoas eram tidas como vagabundas, como bandidas, né? Como pessoas que não tinham nada que fazer, mas que, na verdade, elas estavam lutando para não perder os seus direitos constitucionais, né? Não perder os seus direitos de manifestação, tá? E contra essa ditadura, tá? Greves aí de alguns trabalhadores contra o arroxo,
o arroxo salarial, que quer dizer o quê? Contra justamente os baixos salários perante todo esse momento aí. Os preços aumentando e os empresários, com apoio aí com o aval aí do governo federal, não aumentavam o salário desses trabalhadores. E eles aproveitaram justamente essa onda de protesto também para se manifestar. Muitos foram presos, perseguidos, mortos, né? Mas não se pode dizer que não teve manifestações. Teve sim, nesse momento. Ok? Houve resistência da sociedade. A gente já vai terminar essa nossa primeira parte aqui, tá, galera? Peças teatrais, canções de protestos. Quando vocês forem trabalhar em artes, aí a professora Lélia vai explicar também essas questões das canções de protestos, tá? Vai ser justamente algo que vai digamos assim, combinar, vocês vão ver novamente a ditadura aqui quando forem falar das canções de protestos, tá? Festivais de músicas, né? Músicas aí, manifestações culturais, muitas das vezes com letras contrárias ao regime. E aí você tem, pessoal, letras muito importantes, como a de Chico Buarque de Holanda. Como eu disse para vocês, havia uma censura, né? As pessoas, os artistas não poderiam cantar suas indignações, suas críticas. E o Chico Buarque, de certa maneira, utilizou sua inteligência lá para escrever letras que criticavam de forma indireta e passava pela censura, né? Só quem tinha realmente um ouvido aguçado, né? Uma boa sacada, entendia que ali muitas de suas letras eram em forma de protestos contra o governo aqui militar nesse momento. Né? Greves operárias contra a arroxo salarial, né? Que é o salário baixo perante aos preços altos, né? Não ao aumento aí que se acompanha ao preço dos produtos nesse momento, passeatas estudantis, guerrilhas, inclusive aqui na nossa região norte aqui, uma guerrilha foi muito importante nesse momento aqui, que foi a guerrilha do Araguaia, tá? Coisas que vocês vão ver muito aí mais lá na frente, tá? Quando trabalharmos aqui a parte da Amazônia, ok? Aliança de Libertação Nacional foram grupos que foram criados, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, são grupos aí que foram criados clandestinamente, tá? Para justamente bater de frente contra o governo militar aqui nesse momento, ok? E aí eu trouxe algumas imagens, tá? Desse momento aí de greves que muitas das vezes naquela época não eram divulgados, tá? Por exemplo, nos jornais, pessoal, quando existia alguma crítica de algum jornalista, então alguma poesia, alguma arte aí que fosse criticado, não passava nos jornais, porque a censura proibia, e no lugar dessas letras, né, dentro desses jornais impressos, colocava-se o quê? Receita de bolo, colocava-se roteiros de novela, nessa época que estava passando, tudo para mascarar e para substituir críticas que se fazia. Era uma forma de minimizar os protestos contra o governo. Isso aconteceu do início ao fim da ditadura militar. Ok? Artistas renomados aí, hoje, né, bastante conhecidos como o Chico Buarque, tá? O Milton Nascimento, e assim outros também acabaram sendo perseguidos, muitos exilados, né? Tiveram que ir embora do país para não sofrerem tortura e não serem mortos pelo governo militar. Ok? Então, leiam lá quando receberem o livro, leiam pelo livro digital o restante do capítulo, ok? Que fala do governo Médici, que a gente vai finalizar essa primeira parte da ditadura. Tá bom, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho. Façam a leitura, como eu disse para vocês, e a gente se vê, perdão, na próxima aula. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima aí.